Irmãos, a mensagem de hoje, ela é um pouco pesada, mas é algo que não tem sido pregado, é algo que não tem sido falado pelos pastores, diligentes, obreiros, homens e mulheres de Deus. Eu quero dizer para vocês que a idolatria tem destruído lares. Talvez você não entenda ainda o que é idolatria. Vou no dicionário explicar para você o que é idolatria. Idolatria é o ato de prestar culto religioso a ídolos, imagens ou falsos deuses. No sentido figurado, refere-se também a uma paixão cega, admiração excessiva ou a valorização exagerada de algo, como dinheiro, poder, trabalho ou pessoas, coloca acima de valores maiores ou de Deus. Olha que tremendo, hein? Não é nem Bíblia que está falando isso. Aqui que está falando é o dicionário do Google. Se você escrever lá idolatria no Google, vai sair a mesma coisa. Sentido religioso e histórico. Culto a imagens, adoração de estátuas, divindades ou representações materiais na antiguidade, em diversas tradições. Visão abraâmica, considerada uma grande quebra de preceitos espirituais nas religiões que cultuam um Deus único e transcendente. Olha para vocês verem. O que está falando aqui é o dicionário, hein? Se alguém tiver dúvida, escreve no dicionário aí. Sentido moderno e figurado. Desvio de prioridades. Ocupar um espaço central da vida ou da segurança pessoal com bens materiais, status, tecnologias ou carreiras. Excesso de afeição, devotar uma paixão cega, submissão ou endeusamento a figuras públicas, líderes ou parceiros afetivos. Irmãos, é fantástica essa palavra. Essa palavra é fantástica. Eu acabei de falar para vocês do dicionário que está no Google, com uma simples pesquisa, idolatria. Ela abrange um campo gigantesco a respeito da palavra. Agora eu quero falar para vocês como Deus vê a idolatria. Como que o Senhor dos céus e da terra, Ele olha para a idolatria. A mensagem do Salmo 115, um homem descreve a idolatria através do Espírito Santo, dizendo: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Ele começa dizendo: nada para homens, nada para nós da terra, a glória é Sua, para o Seu nome, porque o Senhor tem amor e fidelidade por nós. Porque pergunta às nações: onde está o Deus deles? Essa é uma pergunta dita pelo povo que questionava o povo de Israel. Talvez você já passou por uma situação na sua casa aí, você passando por uma luta, por um problema espiritual, por uma enfermidade. O teu marido que é incrédulo, ou a tua esposa que é incrédula, não acredita em Deus, já chegou a questionar você: cadê o seu Deus? Olha a situação que você se encontra, olha a situação que você está, cadê o teu Deus? Você ora para Deus tanto, mas cadê Ele? Eu falo para vocês a mesma coisa que o salmista disse: o meu Deus está no céu, o meu Deus está em todos os lugares, o meu Deus está aqui conosco, o nosso Deus está aqui contemplando a minha vida, a tua vida.
O nosso Deus está contemplando tudo aquilo que eu estou falando. O nosso Deus contempla a tua vida, aquilo que trabalha contra a tua vida, aquilo que batalha contra a tua vida. As pessoas podem afrontar, as pessoas podem questionar, as pessoas podem indagar a Deus, mas Deus, Ele continua sendo quem Ele é, o dono da autoridade, o dono do poder, o dono da graça. Ele sempre vai ocupar o primeiro lugar, independente de você não colocar Ele em primeiro lugar, independente da gente não colocar Ele em primeiro lugar, o lugar é dele, não tem negociação, porque quem administra poder, glória, autoridade é Ele. Você acreditando ou não, Ele está no controle de tudo, Ele comanda tudo, Ele faz aquilo que lhe agrada conforme o teu enxergar. Ele olha e vê, para mim isso aqui está certo, o caminho desse ser humano aí está indo desse jeito aí, porque eu quero que conduza desse jeito. Então, Deus é Deus. A gente recebendo a nossa cura, Deus é Deus. A gente não recebendo a nossa cura, Deus, Ele é Deus. A gente recebendo ou não algo que a gente orou, Ele está no controle, no comando, conforme a sua própria vontade. Agora a gente vai entrar na idolatria. Versículo 4. O ídolo deles, de prata, ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas nada podem andar. Mas não podem andar e não emite som algum da sua garganta. Tornem-se como eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Aqui está o problema do mundo. Irmãos, quem vos fala, o pastor Paulo, o irmão Paulo que está aqui com vocês, nasceu em berço católico. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando da religião, da meu testemunho de vida. Eu nasci num berço católico. A minha crença era uma crença totalmente voltada para imagens e esculturas. A minha crença era totalmente voltada para aquilo que estava indo de contramão com Deus. Eu estava fugindo da realidade. A Bíblia está falando de esculturas, imagens de ouro e prata, madeira, imagens, muitas das vezes, de alguém que fez a diferença aqui na terra, alguém que passou pela terra e deixou o seu nome, a sua assinatura, por causa das bênçãos que foi feita através dessas vidas, por causa dessas pessoas que fizeram bem, né? Nas religiões aí tem São Jorge, Aparecida, Santa Luzia, santo disso, santo daquilo, imagens. Na Umbanda e Quimbanda tem lá o Preto Velho, Zé Pilintra, né? Todo tipo de imagem, aonde os homens, eles vêm, se prostram diante das imagens e ali começam a falar com a imagem. Eles falam com a imagem, crendo que aquela imagem, dentro dela tem o poder para interceder por eles. Isso se chama idolatria. Isso se chama uma fé cega. Isso se chama
andar contra a vontade de Deus. Nossa, irmão, você está ofendendo. Não, não estou. A Bíblia diz que eles têm mão, mas eles não podem tocar em vocês. Eles têm pés, mas depende que as pessoas carreguem eles para lá e para cá. Eles têm olhos, mas não enxergam você de joelho. Eles têm boca, mas não podem responder o seu pedido de oração. Tornem-se como eles, quem os fazem e quem os adoram. O que a palavra está querendo dizer com isso? Você vai ser travado, você vai ser cancelado, você também vai virar um objeto sem vida, porque você está adorando uma imagem que foi criada por um espírito demoníaco. E esse espírito demoníaco que criou a imagem, ele caiu do céu. No livro de Ezequiel ele diz que ele estava andando nas pedras fogueadas, ele estava andando nas ruas de ouro, e em um grande dia se achou sobre ele que ele poderia ser maior que Deus. Esse espírito foi expulso, esse anjo foi expulso do céu junto com um terço dos anjos. E eles estão aqui na terra destruindo lares, famílias e praticando tudo aquilo que pode tirar você de Deus. Como assim? Eles criam tudo para arrancar você da presença de Deus. Eles colocam a idolatria mais profundamente, dizendo, estamos falando de uma idolatria religiosa, aonde pessoas adoram santos. Mas a mãe de Jesus, Maria foi uma mulher de carne e osso. Maria não tem poder. Maria foi somente um objeto, uma pessoa usada para trazer dentro do teu ventre Cristo. Ela não tinha autoridade. Ela era uma mulher como você, minha irmã, que também gerou teu filho. Você é uma mulher que gerou teu filho. Então vamos fazer uma estátua de você, que é uma mulher que gerou um filho de um profeta. O teu filho é profeta, que prega na igreja. Vamos fazer uma estátua de você e colocar você em cima do altar e vamos adorar você, porque você gerou um profeta também. Não existe na Trindade 4. Adoração é para o Pai, Filho e o Espírito Santo. Não existe você se prostrar diante daquilo que não tem vida. E quando a gente fala de idolatria, o diabo tem usado todo tipo de coisa para prender o ser humano. Tem gente que é fã do Neymar, idolatra em Neymar. Tem vídeos do Neymar, tem vídeo de uma banda de rock. Tem gente que tem vídeos e vídeos e vídeos. Tem gente que paga um ingresso caríssimo para ir no show para ver uma pessoa cantar. Você está idolatrando coisas que não vêm de Deus, que não é para ser idolatrado. Tem gente que idolatra o marido, a esposa. Tem gente que não vive sem o marido e sem a esposa. Pessoas estão sendo destruídas por trocar o amor que era para ter sido dado para Deus. Irmãos, aí vocês vão falar para mim, mas eu me ajoelhei diante da Aparecida e Aparecida fez um milagre na minha vida, no meu filho. A tua fé fez um milagre. Quando você se ajoelha e acredita naquilo que você pediu, acontece um milagre. Não foi a estátua que não tem o poder. Sabe por que eu vou falar para vocês? Porque Jesus diz, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, se você falar, essa montanha sai daqui e vai para lá, o que vai acontecer com a montanha?
Então, pessoas estão sendo enganadas. E eu vou falar para você o que está dentro das estátuas. Espíritos destruidores, principados, potestades, demônios. Eles estão dentro da estátua. Uma vez fui fazer uma visita numa família perto de casa aqui. A hora que eu comecei a pregar sobre idolatria dentro daquela casa, o demônio que estava dentro de um quadro, eu não vou falar nem o nome do quadro, pulou e manifestou na pessoa, automaticamente. Aí você explica para mim, por que o demônio entrou numa casa que tinha uma estátua? A estátua não era para proteger? Por que o demônio entrou lá dentro? Eu queria saber que alguém pudesse responder para mim. Se tem uma estátua protegendo a casa, se tem vela acendida para a estátua, por que o demônio entrou dentro da casa? Responde. Por que o demônio entrou dentro da casa se tinha terço no pescoço? Um crucifixo gigante no pescoço. Por que o espírito entrou lá dentro? Por que teve que ir um pastor que não adora imagem lá orar e o espírito não segurou a onda lá? Porque são estátuas que não têm poder, não têm boca, não têm olhos, não têm pés. Vocês estão colocando café para um santo que não pode beber. Vocês estão colocando pinga para um santo que não pode beber. Vocês estão acendendo oferendas ali. A estátua é um portal espiritual que tem acesso dentro daquele ambiente. Amauri, parabéns. Amauri, parabéns. Exatamente essa palavra. Um portal. Tudo aquilo que quebra regras, tudo aquilo que quebra mandamentos, tudo aquilo que quebra mandamentos bíblicos é portal, é porta. Tudo que gera pecado é porta, passagem de entrada do espírito que está no oculto para dentro da tua casa, dentro do teu lar. Mas pastor, eu tenho aqui imagens, esculturas. Na minha casa tem um altar. Esse altar aí não é para Deus. Deus ele não pediu para você fazer um altar. Deus ele pediu para a gente adorá-lo em espírito e verdade dentro do nosso coração. Deus ele é tudo que você enxerga. Deus é tudo que você vê. Tudo que você vê, ele é Deus. A árvore lá fora foi Deus que fez, é dele, é ele. A luz do sol, o céu, onde você olha, Deus está. Você não precisa ter um local exato para se prostrar. A Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto e em silêncio ali você fala com Deus, você e Deus. Mas Deus ele não tem limitação de cômodos, estabelecimentos. Deus, ele não vê portas. Deus, quando Jesus é crucificado e morto, o véu se rasga, temos acesso a Deus. Se você estiver andando em cima de uma moto e falar com Deus, Deus está ouvindo. Se você estiver no banheiro fazendo as suas necessidades, Deus está ouvindo. Se você estiver no seu trabalho sozinho, em lágrimas, Deus está ouvindo. Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares Ele é adorado, Ele é cultuado através da nossa boca, do nosso pensamento. Até mesmo os teus pensamentos não podem fugir de Deus. Se você pensar, Ele lê. Se você falar em pensamento, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, não aguento mais. Deus está ali contemplando o teu pensamento. Vamos lá, vamos andar com a palavra. No versículo 9 a palavra diz: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo.
Quem que é o povo de Israel? Aqueles que são cristãos já, aqueles que conhecem Deus. E eu conheço pessoas que estavam andando certinho com Deus, indo na igreja, aprendendo a palavra através da Bíblia, e de repente voltam para adorar Nossa Senhora. Meus irmãos, tenha misericórdia, meus irmãos. Tenha misericórdia. Você é Maria, vai com as outras, você é casaca, está trocando de time. Você estava no caminho certo e trocou de time. Mas a Nossa Senhora, minha Nossa Senhora não curou você não. A Maria não curou você não. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Confie no Senhor, Israel, Ele é o seu escudo e socorro. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é seu escudo e socorro. Quem são os sacerdotes? Nós que estamos à frente da obra, aqueles que decidem, não, eu vou fazer o evangelho, eu vou evangelizar, eu vou fazer essa obra aí, eu vou pegar a Bíblia, eu vou evangelizar, eu vou interceder, você é sacerdote. Versículo 11, aqueles que ainda não têm comunhão com Deus. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Tem pessoas que ainda não entregou a vida para Jesus, mas conhecem Deus. Não andam na idolatria. Mas pessoas estão se voltando para Deus através da palavra da Bíblia. Entendem? Aqui Deus começa a abençoar. Versículo 12. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes e abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Não tem classificação. Irmãos, às vezes as pessoas pensam que precisa de um grande sacrifício, né? Deus, eu tenho que... Não é grande sacrifício. Jesus, Ele é maravilhoso. Basta a gente crer. Ele não pede para você, vai na macumba, para você receber entidades. Eles têm um processo lá. É um processo lá na macumba, na feitiçaria. Quanto mais forte você quer ser lá, você precisa fazer processo. Ficar sem comer, ficar sem tomar banho, ficar num quarto escuro tomando sangue. Aonde vocês viram Jesus pedindo esse tipo de sacrifício para a gente? Ficar sem tomar banho, ficar sem comer, comer sangue, carne humana. Carne humana eu não sei se come, mas eles fazem ritual com humanos também. Eu já ouvi falar de sacrifício de crianças. Eu não estou falando, eu estou falando meio por cima, que eu ouvi falar. Aonde que Deus pede para a gente fazer atrocidades para ter poder? Eu nunca vi Deus fazer isso para mim. Que o Senhor multiplique os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Olha lá, hein? O mais alto dos céus pertence ao Senhor, mas a terra a Ele confiou ao homem. Versículo 17, presta atenção. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco aqueles que desceram ao silêncio. É aqui que eu queria chegar. Irmãos, os mortos não louvam ao Senhor e tampouco aqueles que desceram ao silêncio. Estamos falando do desligamento de pessoas. Não estamos falando disso? Os mortos, quem são os mortos? Quem morreram. Os mortos não louvam ao Senhor. Se os mortos não louvam o Senhor, então temos um impasse. Que história é essa aí de Maria
está intercedendo por vocês. Maria, a mãe de Jesus, está como uma estátua dentro da casa de vocês. Que história é essa de Maria estar intercedendo por vocês se ela morreu? Eu não vi Maria viva. Eu sei que Jesus está aqui, em espírito. Mas a Bíblia não disse que Abraão ia voltar em espírito aqui. A Bíblia não diz que Elias ia voltar em espírito. A Bíblia não diz que Paulo, Pedro, João, Tiago, Tomé estaria aqui conosco na live, porque eles já estão no silêncio. Quando a palavra diz silêncio, ela diz cancelamento de voz, cancelamento de som. Eles estão nos seus lugares de descanso. A voz que sai da boca deles não chega mais na terra, não alcançam mais os nossos ouvidos, porque tem uma separação entre nós e eles. Eles já estão no seu lugar devido, já estão separados da vida terrena. Nós terrestres, nós que vivemos na terra, estamos longe com os nossos ouvidos das suas vozes. Se o morto não pode falar conosco, quem que está falando com vocês em espírito, se não é Jesus? Se um morto não pode falar, quem que está fazendo carta psicografada para vocês no centro espírita? Se o seu avô e o seu pai morreu, o teu marido morreu, quem que está escrevendo carta psicografada para vocês, se sendo que o silêncio é uma divisão? Eu acho, não sei, eu acho que eles estão enganando vocês, hein? Ah, irmão, mas como que vai enganar eu se ele disse perfeitamente o que aconteceu só entre nós? Quando vocês acham que vocês estão sozinhos, vocês não estão. Eu já disse sobre o mundo espiritual aqui, eu vou dizer de novo. As pessoas acham que tudo é normal. As pessoas acham que tudo é natural, que tudo é tranquilo. Ah, não, tudo é tranquilo. Estava eu e o meu pai, e ele contou para mim algo, ele falou algo para mim, e ninguém ouviu. Aí quando psicografou a carta, só estava nós dois, é ele mesmo falando comigo. A Bíblia fala que Satanás está como um leão, andando ao redor de nós, buscando a quem possa tragar. A palavra fala que Deus não dorme, Deus não descansa, não dormitará. Satanás também não dorme. Satanás também está em todos os ambientes, todos os lugares. Ele contempla conversas, ele contempla ações, ele contempla pecados, ele olha tudo aquilo que praticamos e fazemos constantemente nas 24 horas do nosso dia. Se nas 12 horas que você está dormindo, você não está pecando, mas ele está contemplando você ali deitado. E no momento que você acorda, qualquer tipo de prática que você faz ou executa, está sendo anotada por ele. Assim como está sendo anotada pelos anjos de Deus. Você está sendo escrito num livro de acusação e no livro da vida. A Bíblia, ela nos ensina que tem no mundo espiritual vida. Irmãos, Jesus Cristo foi o que mais bateu de frente com o mundo espiritual. Quando Jesus colocava a mão para curar as pessoas, ele estava expulsando demônios da enfermidade, da depressão, da angústia, do desespero, fluxo do sangue, cegueira, loucura. Então, que história é essa
de vocês achar que a carta psicografada do centro de Umbanda, centro de Mesa Branca, é o marido de vocês. O marido de vocês que faleceu, ou ele está no céu ou ele está no abismo. O pai e a mãe de vocês que se foram, ou eles estão no céu ou eles estão no abismo. Eu não posso falar onde eles estão, porque eu não contemplei a vida deles e não tenho o poder para julgar a vida de ninguém. O único que pode saber onde está o nosso familiar é aquele que está nos céus e contempla tudo. E quando a Bíblia fala em silêncio, ela está falando que nada pode voltar. Nada pode voltar do abismo, nada pode voltar do céu, nada pode falar com você de novo depois de partir. Então, se Nossa Senhora está falando com vocês, presta atenção aí, que esse vaso que está na tua casa, que tem mão e não pode apalpar, que tem olho e não pode olhar, presta atenção que esse vaso aí, ele não tem poder e autoridade, porque a honra e glória foi dada a um só Deus, um só Criador. Vocês não vão conseguir escapar do julgamento de Deus. Não vão conseguir escapar do julgamento de Deus. As pessoas que não entendem, que estão praticando mal, vocês estão adorando algo que não existe. Maria morreu, ela deu à luz a Cristo, ela cuidou do menino Jesus, ela cuidou do adolescente Jesus, ela cuidou do homem Jesus até a sua crucificação. Jesus partiu, ele ressuscita e novamente ele vai embora e vive em espírito e deixou o Espírito Santo conosco. A sua mamãe envelheceu, a sua mamãe morreu e ela foi arrancada do mundo dos viventes. Não adianta fazer estátua, colocar estátua e achar que ela está ouvindo. Ela não contempla a vida de ninguém. Se vocês estão recebendo curas, não vai lá se prostrar lá na Aparecida do Norte. Aí eu vou subir a escada da Aparecida do Norte para pagar nada. Vocês estão fazendo sacrifício de tolo, porque quem curou vocês foi a própria fé de vocês, como um grão de mostarda, que diz a palavra. Ou Deus que teve misericórdia de vocês. Não adianta, irmãos. Ah, mas você está falando da Bíblia, eu não acredito na Bíblia. Naquele grande dia, muitas pessoas vão enxergar quem é Deus, vão estar diante de Deus. Eu já falei isso aqui, ó. Deus vai falar assim, ó, Jesus vai falar: pode descer ali, ó, pode descer ali para baixo ali, que o teu nome não está no livro da vida. Pode descer ali, que você não faz parte do reino dos céus. Ah, mas eu era um homem bom. Quem que viu o vídeo da libertação que eu postei? Irmãos, eu estou postando vídeo de libertação, eu estou tampando o rosto das pessoas, mas não é para mostrar autoridade de libertação, nem nada disso. É para vocês verem o diabo falando coisas que vocês não acreditam. Irmãos, presta atenção. O diabo fala assim, né? As pessoas falam que Deus quer o coração, né? Ai, Deus quer o coração, eu sou uma pessoa boa. Ai, eu sou uma pessoa muito boa, eu vou para o céu. O diabo fala assim, ó: enquanto as pessoas acham que Deus quer o coração, eu estou ganhando terreno. E eu estou ganhando terreno, enquanto as pessoas estão achando o coração, eu estou ganhando terreno. Ele está ganhando vocês, hein? Deus quer o povo convertido de corpo, alma e espírito. Vai achando que Deus quer o coração, só você vai chegar diante de Jesus e ele fala: pode descer ali, ó, que ali é o seu lugar. Pode descer, pode ficar tranquilo, desce ali, ó, porque aqui é só para quem mudou. Não, eu já disse sobre isso. Somos pecadores, mas precisamos, através de Cristo, alcançar nossa vitória, irmãos.
Evitar errar o máximo possível. Só para encerrar a palavra, a idolatria, ela não é só de imagens e esculturas. É carro, moto, dinheiro, tudo aquilo que o seu coração é preso. Tudo aquilo que Jesus, ele não fala assim: aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Não é? Jesus não fala isso? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o seu coração está em Deus, o que acontece com o seu tesouro? Se o teu coração está em Deus, o seu tesouro está nele. E eu vou falar para vocês uma coisa que vai doer. A casa que você tem aí que está linda, as crianças não podem nem entrar dentro da casa aí, ó. Quando está limpa a casa, não entra não. Vai lá tomar um banho, mas não entra por aqui não, que está limpa a casa. Não pode nem comer na mesa. Já aconteceu isso, pessoas próximas de mim. Você não vai levar a mesa embora, você não leva a casa embora, você não vai levar o santo de barro que está no altar embora. Esse santo que você fica paparicando, fica lá todo dia com a mãozinha, esse santo vai ficar aí e você vai embora. É que nem eu disse, irmãos, lembra da visita que eu fiz? Tinha santo no quarto, tinha santo na sala. E por que o demônio estava dentro da casa e o santo não proibiu a entrada dele? Porque a depressão estava dentro da casa e o santo não proibiu a entrada dela? Porque a enfermidade estava dentro da casa. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel não estava lá. Deixa eu corrigir a palavra. Deus estava lá. Porque Deus é onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Mas Deus não estava sendo considerado como Deus daquele lugar. Deus, ele fala: pode de uma fonte sair água limpa e água suja? Eu te dou o poder da escolha, bem ou mal. Eu te dou o poder, você pode escolher o lado que você quer seguir. Do lado de Deus você está na luz, do lado contrário, trevas. Não tem como você servir a dois deuses. Ainda a Bíblia fala, não tem como você servir a Deus e a Mamon, servir ao Deus e ao dinheiro. E para quem não sabe, Mamon é um principado. Só para deixar bem claro, Mamon é um demônio principado, um líder da mesma hierarquia de Lúcifer, que foi expulso do céu. Um demônio poderoso que tem prendido pessoas no dinheiro. Pessoas trocam Deus para trabalho, trocam Deus para ganhar dinheiro, trocam Deus para ter uma conta financeira recheada, para depois morrer e ir para o inferno e deixar o dinheiro para a família cuidar. Uma idiotice gigante. Encerramos a palavra. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Versículo 18: mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. O salmista, ele diz: nós bendiremos o Senhor. Irmãos, é que nem a igreja de Filadélfia. No livro de Apocalipse fala da igreja de Filadélfia como uma igreja fraca, só que ela guarda a palavra. Ao anjo da igreja de Filadélfia diz: sei que vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra. Coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não tem a ver com pecado, tem a ver com a gente insistir em alcançar o céu, porque todos somos fracos. Se tiver alguém mais forte aqui, eu deixo você conduzir os trabalhos de Deus aqui, porque eu não consigo. Eu sei quem eu sou diante de Deus, um homem fraco, mas eu estou lutando
para ser forte. Porque a graça de Deus é aquilo que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos deixa de pé. Sabe por que o diabo cai aqui? Sabe por quê? Porque eu adoro um Deus de verdade, que não permite o diabo trabalhar, não permite o diabo enganar pessoas. E Deus vai revelar pessoas aqui hoje, pessoas vão ser curadas aqui hoje, como tem sido curada todas as vezes. Basta você crer. Você que ouviu essa palavra, essa mensagem. Eu não entrei aqui para falar da tua religião. Eu não entrei para falar do santo que está na tua casa, São Jorge, Maria, Aparecida. Você que tem um Zé Pilintra aí, um preto velho, coloca cafezinho, pinga para eles. Dentro dessa estátua aí tem algo espiritual, mas não é Deus. E ele está destruindo a tua casa. Ele é um veneno, está envenenando a tua família. Você pode até ficar chateado comigo, mas só Deus sabe o amor que eu tenho pela tua alma e estando dizendo essas coisas. E as minhas mãos estão lavadas a respeito da verdade. Não tem pecado, não tem verdadeiramente homem santo aqui. Eu não sou santo, mas eu prego a verdade, para que os teus olhos venham a ser abertos nesse momento. A única coisa que você precisa dentro da tua casa não é um terço cheio de bolinha com uma cruz na ponta. Não é um vaso com vela acesa. Isso aí não traz proteção. A proteção também não vem de você abrir a Bíblia na tua casa, no Salmo 91, e achar que o diabo vai olhar a Bíblia e vai sair correndo. A proteção foi quando você começar a converter o teu coração para Deus e falar: aqui dentro quem manda é Jesus. Acordou de madrugada, assustado? Sai dessa casa, que essa casa é de Jesus. Sai dessa casa, que aqui quem manda é Jesus. Você tem que deixar claro a sua adoração a Deus. Eu sou pecador, mas quem cuida da minha vida é Cristo. A minha aliança é com Ele. Eu duvido o diabo continuar atuando. Faz o teste aí. Se eu estiver mentindo, eu paro de pregar a palavra. Mas lembre-se, estar com Deus é mudança de vida. É mudar tudo. É você tentar praticar tudo aquilo que lhe agrada. Começar a abrir as janelas da tua casa para entrar a luz. E recebe um grande milagre na tua família. Compartilhe esse vídeo depois que vai ser postado. Deixa o teu gostei. Entra no nosso canal do WhatsApp para divulgação das lives. E se você sofre de enfermidade, câncer, depressão, doenças, lutas espirituais, fica aqui comigo que a gente vai estar orando pela tua vida. No momento certo você será liberto por Cristo Jesus. Graça e paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus.